Fala, gente, estamos aqui de volta para falar de História, episódios 11 e 12, que foram os últimos, infelizmente, gente. E caraca, a luta foi realmente muito boa entre a Hellfire e o Magia Venda do Trovão. Então, eu também tenho outras coisas para falar, principalmente daquela cena original, basicamente do encontro, por assim dizendo, do Will com a Hellfire no meio do final. E também sou o chamariz para a próxima temporada. Que bom, eu não quero me enrolar muito, não quero me estender, então eu tenho muita coisa para falar para vocês, então vamos só deixar de enrolar. Então eu peço que vocês se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem o vídeo, apertem o sininho para não perder nenhum vídeo, verifique se a inscrição tá ativa, porque o YouTube é sacana, e vamos embora! Simbora! Bom, gente, o episódio 11 inicialmente começa mostrando o ponto de vista dos outros Magia Vender em relação ao do Trovão. A da Elfa, ela vê ele como um bruto selvagem que, bom, não tem treinamento, e eu até concordo, ele é realmente bruto e selvagem, mas assim, ele tem bons instintos, porque ele está discutindo com o líder dos Magia Vender sobre a introdução ou não dos anões no exército. E, bom, ele até que é bem lúcido, porque os anões são realmente muito úteis, não são só para, assim, forjar armas e tudo mais. E eles têm muito mais a oferecer do que eles podem imaginar. Bom, o do fogo vê ele como um idiota e, bem, a Eupharia fica meio que neutra. Ela não tá nem aí pra ele. O cara tá lá fazendo o que é dele e por enquanto tá de boa. Até ele se meter na busca do Will, porque o cara realmente ia pra facção da Eupharia, mas ele chegou e atrapalhou. E segundo ele inicialmente não queria, mas mudou de ideia. E ele quer o Will no grupo dele. Mas bom, o negócio é, vai ter briga. Definitivamente vai ter briga entre esses dois. E bom, aqui teve essa luta. O episódio 12 foi a finalização. E eu creio que muita gente deve ter rido, com certeza. Mas bom, o negócio é, vai começar o quebra-pau entre os dois. Porque a Eupharia dá o movimento inicial, porque não tem, bom, uma chamada, mas bem. A Eupharia começa com o primeiro golpe, ou o primeiro feitiço. E a cena é incrível, muito legal. A produção, eu quero abrir um parêntese rapidinho para falar rapidinho sobre a produção. Bem, nesses dois episódios, principalmente o 11, bem, eu preciso dizer, a produção, bom, deu como já é de se esperar, uma caprichada um pouco a mais. Pelo menos para mim, a produção deu uma caprichada, deu um plus a mais nessa luta. E eu gostei. Teve várias cenas que foram estendidas, parcialmente originais, eu digo parcialmente, porque tá no meio da luta. Mas eu gostei. Eu gostei bastante. Então a produção realmente conseguiu dar um plus. Eu dou um ok, eu dou uma nota boa para esse episódio por causa da produção. Mas o negócio é, não foi nada de outro nível e tudo, positivamente falando, mas pelo menos eles deram uma caprichada. Voltando para a luta, bom, a Eupharia começa a usar as magias dela com, bom, os clones e também criando um palácio de gelo. E ela ataca, vai pra cima dele com tudo. E bom, todo mundo fica impressionado, mas como a gente bem sabe, isso não é o bastante. Porque o cara foi atacando também, ele é muito rápido, muito forte. E bom, todas as Euphárias que ele enfrentou até agora são só clones, são meio que distrações para um feitiço que a Euphária tá fazendo. E bom, dito e feito, tá tudo prontinho, ela só usou. E bom, deu uma baita de uma explosão de gelo aí, ela usou os clones para explodir. Mas bom, o negócio é, alguns aí na plateia que estavam assistindo, enquanto o Will estava inconsciente, bom, devem ter pensado, pô, o cara morreu, não tem como ele sair ileso. Mas como a gente bem sabe, isso não é o bastante. O cara não é uma guia vender à toa, né não, gente? E bom, ele saca a varinha dele, que tá mais pra uma lança, e bem, ele parte pro bombardeio agora. E bom, a Eupharia tá encrencada. O cara tá muito acima dela. Não em termos de magia, porque a magia da Eupharia é muito poderosa, mas em combate o cara eu creio que deva estar um pouco acima dela, porque o tempo todo tinha a reviravolta. Pô, a Eupharia tá por cima, o cara que levou a melhor, não. Fica o tempo todo nesse emparelhamento. E bom, o negócio é, aqui é a vez dele atacar. E cara, foi um massacre, pelo menos inicialmente,
nesse primeiro movimento, porque o cara vai destruindo tudo. Aí o Elfire leva uma surra, aí e voa longe, literalmente. E bom, aqui entra a explicação do poder dele, que é basicamente aprimoramento físico. Ele não tem magias assim tão impressionantes, tão chamativas, ele só tem coisas simples, aprimoramento físico e, bom, aumento de super velocidade. Então, o cara realmente tá na melhor posição, porque como os magos lutam a longa distância, esse cara conseguir reduzir a distância em pouquíssimos segundos já é uma vantagem enorme para pegar eles de surpresa. E bom, deu certo. No decorrer da luta, o cara vai conseguindo encurralar a Elfaria de várias formas, de diversos jeitos. A Elfaria tentou se segurar contra essa luta, mas não. O cara tá absurdo, muito forte. E bom, o negócio é, com esse show aqui, no decorrer da luta, a gente vai se tocando uma coisa. E surge um pensamento. Pô, o Will cairia bem nesse pessoal. Porque como o assistente do Magia Vender do Trovão falou, ele não luta a longa distância, ele prefere mais o combate corpo a corpo e ficar mais perto do oponente para vencer. Bom, surge o pensamento, pô, o Will se daria muito bem nessa facção do Trovão aí. E por mais que a gente não queira admitir, porque a gente quer ver o Will e a Elfaria juntos, bom, infelizmente não temos muito o que fazer, porque a Elfaria muito dificilmente botaria o Will pra ralar duro, do jeito que esse cara faria com o Will. E bom, o negócio é, eu vou ter que concordar com esse pensamento aí do Finn, porque o Will com certeza ficaria melhor na facção do Trovão. Ele faria o Will alcançar muito mais os limites dele e superar a própria força que ele tem. Já a Elfaria, por mais que a gente queira ver eles juntos, eu incluso, eu quero ver eles juntos, bem, eu preciso admitir, ele na facção do Trovão com certeza vai ser melhor, porque se ficar na Elfaria, eu acho que eles vão treinar outra coisa. E bom, os chamegos entre os dois aí, na facção de gelo do Will e da Elfaria, ia ser o tempo todo. Todo mundo ia se cansar. E o Will definitivamente não iria treinar tanto quanto ele precisaria treinar. A Elfaria tá encurralada, definitivamente ela tá encurralada pra caramba e bom, ela parece que vai perder. Dessa vez, o cara realmente tá com a corda toda. Ele parece que realmente tá por cima. Até que, bom, como a gente bem sabe, esse anime, essa obra, o história é cheia de clichês. Quando o Will chama a Elfaria, ela se recompõe. Mas bom, não vou dizer que isso é ruim, porque tá dentro da história. Eu aceitei esses clichês desde o primeiro episódio. Então, quem não aceitou esses clichês até agora, só saia daqui, porque infelizmente não é pra você. Essa história é cheia de clichês. Mas o negócio é, pelo menos aqui foi funcional. É funcional. Porque, bom, a Elfaria se recompõe e realmente retorna à concentração. E bom, aqui mostra um ponto interessante da criatividade da Elfaria. Quando ela voltou e explicou as motivações dela, que é basicamente amor, o que ela tem, ela quer ficar perto do Will o tempo todo, ela ama ele e tudo mais. Bom, o cara do trovão foi pra cima dela. E bom, aqui entra a criatividade dela, porque ela usou uma magia para prender pessoas que, bom, tentam chegar perto dela. Ela criou uma armadilha de gelo para conseguir capturar ele, sendo que o propósito original dessa magia, bem, vejam aí. O tempo todo ela rouba a cena. Mas bom, cara, continuando. Ela conseguiu pegar ele e deu um baita de um socão. Esse aí foi bonito, esse aí foi bonito. Eu definitivamente achei bonito. Mas bom, o negócio é, o cara perdeu a paciência e ele realmente, agora definitivamente, vai pro bombardeio. Sem nenhum limite. Porque ele vai soando umas palavrinhas, ele tá usando um encantamento para uma magia mega poderosa. Segundo o próprio pessoal, isso é uma magia superior. Ou seja, uma magia de extremo nível. Eu diria nível elite, definitivamente. Como já é esperado dos Magia Vender. Mas bom, negócio é, a Elfaria também não fica para trás. E ela vai usar também esse tipo de magia. E bom,
aqui eu preciso dizer, abrir novamente um parênteses, bem rapidinho, que o tempo todo, no meio da luta, teve uns giros de câmera e um monte de coisas aí. O pessoal da staff, como eu falei, deu uns enfeites, um plus a mais nesse episódio. Aqui, mais um troféu joinha pra ele. Os dois, quando chegou na hora dos dois emparelharem os encantamentos, ficou muito legal, eu gostei bastante. E a música deu uma arrepiada aqui, eu não sei quem ficou, mas eu fiquei arrepiado quando eu ouvi essa parte aí. Quando chegou nessa parte dessa invocação, desses bichões aí, eles conseguiram invocar esses monstrões aí. E bom, cara, eu fiquei arrepiado, eu juro pra vocês. Quando eu vi essa cena, eu fiquei arrepiado, eu juro. E bom, aqui a Staff realmente conseguiu dar uma imponência pra esses bichos. Eles foram pro golpe final aí, que ia definir a luta, e acabou o episódio 11 aí. E bom, na continuação, no episódio 12, o tempo todo o pessoal da escola, da Academia Mágica, como aquele professor, o Orc, né, e o Snape, que é o Ed aí, que é esse chato aí, o tempo todo eles estavam sentindo a torre tremer. Por quê? Por causa das lutas do Magia Venda do Trovão e da Elfária, que tá aí acontecendo. E a torre não parava de tremer, de tão fortes que eles são. E bom, o resultado do choque entre os dois bichões, bom, resultou em empate. Resultou em empate. Os dois estão aí inteiros, quebrados, machucados, mas estão inteiros. Os dois não tem nenhuma magia ou poder mágico aí, melhor dizendo. E bom, se não tem poder mágico, vai na mão mesmo. Eles vão partir pra trocação franca aí de socos. E bom, chegou os outros dois e resolveram intervir, porque a luta se estendeu demais e o outro, o líder deles, falou: ó, isso aqui tá causando uma baita de uma confusão, então parem, agora. E bom, eles não querem saber, e bom, eles ainda querem resolver essa rixa aí. Os dois estão se bicando aí de novo. E bom, o negócio é, o cara vai dar a solução. Ele deu uma solução alternativa pra isso. E a solução pra isso, cara, fiquem aí e algumas das reações. O Finn mais me representou, chegou mais perto de me representar. Junkin. É o quê? Alguns momentos depois. Cara, esse anime, essa obra é absurda. É uma coisa mais maluca que a outra. Alguns vão achar anticlimático porque eles seguiram essa ideia. Porque senão ele deu o ultimato. Ou vocês aceitam isso, ou eu vou ficar com o Will pra mim. E bom, então, eles tiveram que aceitar. Alguns vão achar anticlimático por dois motivos. Primeiro, a luta que tava épica, tava insana, tava muito boa, foi ser encerrada desse jeito ridículo aí. Mas, como eu falei, eu aceito esses clichês, tá tudo dentro da obra, a gente não tem muito o que fazer quanto a isso. E o melhor é o Julius falando pro Will aí, que, pô, o que tá acontecendo aqui, cara? E bom, ele falou isso aí, e bom, errado ele não tá, isso tudo é culpa do Will. Mas bom, voltando pro Joaquim Pô aí, deu umas 300 vezes aí. Eles repetiram isso umas 300 vezes. Só na última partida teve um resultado. Quem venceu? O do Trovão, infelizmente. E a Elfária dando um chilique aí, ficando toda tristonha. Aí, cara, de novo roubou a cena. Mas tadinha da Elfária, tadinha da Elfária. E bom, o Will não tem muito o que fazer. E a gente também. Eu só fiquei com pena da Elfária aí chorando, tristonha, de novo. Tô com peninha dela. Mas bom, o negócio é, o Will dá uma explicada pra ela não ficar assim, que eles vão dar um jeito. E muita gente, eu também tô incluso, queria pegar o autor e esganar ele por ter separado os dois aí de novo. E de novo, eu só senti pena da Elfária, tadinha da Elfária aí nessa cena. Mas o negócio é, gente, por mais que a gente queira ver eles juntos, eu incluso, eu quero ver eles juntos, o autor vai bolar alguns meios, algumas formas alternativas de fazer os dois se encontrarem. Já que ele tá na torre e tá em uma das facções, eles não vão poder se encontrar o tempo todo, mas o autor vai bolando alguns meios alternativos dos dois se encontrarem. Então, não fiquem totalmente chateados, não vamos esganar aquele autor por mais que ele mereça, ainda. Então, só sejamos pacientes. Vai ter alguns meios alternativos deles se encontrarem. A partir de agora, o Will
tá definitivamente na facção do Trovão. Ele tá justamente onde deveria estar. Por tudo que eu falei sobre o modus operandi do Magia Vender do Trovão, o que consequentemente se reflete na parte do pessoal da facção, bom, então o Will tá no lugar certo para ele ficar. Por mais que eu queira ver o Will e a Elfaria juntos, infelizmente essa é a melhor opção. Bom, depois disso veio cenas que são parcialmente originais. Eu acredito que foi acontecer essa comemoraçãozinha aí. Eles estão comemorando a entrada do pessoal nas facções. E eu creio que tudo isso foi parcialmente original, porque eu acho que aconteceu, mas foram coisas que aconteceram por debaixo dos panos. Não foi mostrado totalmente. E bom, tirando a parte do Julius, que realmente aconteceu, só que o pessoal da staff deu um plus a mais, que é a Elfaria dando um chilique, chorando aí, porque não tá com o Will, querendo desistir de tudo, e até o Will. Cara, não importa como, a Elfaria sempre rouba a cena. Ela sempre rouba a cena. Mas bom, rolou uma confusãozinha aí do Xion e do Julius querendo lutar com o Will e tudo, mas o negócio é, o professor que gosta do Will, o Work, né, foi até ele levar o Will até uma certa aluna. Que aluna é essa? A Elfaria. E abrir novamente o último parêntese para dizer que ver o Snape e essa outra professora aí que gosta do Work, né, se bicando aí, se alfinetando, foi demais. Eu gostei bastante. Essa personagem aí tá melhorando no meu conceito. Eles têm aí mais alguns momentos muito fofos juntos. Esses dois realmente precisam ficar juntos. Eu queria muito, mas... ai, temos que nos contentar com o que temos. O Will e a Elfaria estão conversando aí. A Elfaria tá toda tristonha porque acha que ele vai virar a esposa do Magia Venda do Trovão. Cara, essa personagem é doida, mas não podemos negar que ela é carismática pra caramba, gente. Mas, continuando, o negócio é, eles continuam aí conversando sobre os momentos dele. Inclusive o Will chega a ficar mais perto dela aí. E bom, ela toma um susto aí. Porque ele tá lembrando que nos episódios passados, quando ele tava naquele flashback, ela tentou roubar um beijinho dele quando eles eram crianças aí. Então ele pseudo deu um troco, por assim dizendo. Mas o negócio é, já que eles não podem realmente, bom, pelo menos não completamente seguir com a promessa deles de chegar no topo da torre e ver o pôr do sol juntos, ela meio que chegou a dar um consolo, por assim dizendo. Ela deu um fanservicezinho pra gente dos dois, chegando lá no canto mais alto que eles podiam chegar. E bom, os dois estão juntinhos aí, muito fofos juntos. Eu queria muito que esses dois ficassem juntos, que troca! Mas o negócio é, dá esse encerramento. Pelo menos isso o pessoal da staff ou o autor deve ter colocado a mão dele aí nessa parte aí do encontro desses dois. Bom, eu creio que ele deva ter feito isso só para fazer um fanservicezinho, gente. Eu creio que isso foi meio que um consolo pra gente não ficar tão irritado com ele por ele ter separado de novo o Will da Elfaria. Eu creio que foi por isso, foi por esse propósito. Mas funcionou, pelo menos pra mim. Pelo menos pra mim funcionou. Digam vocês aí nos comentários se funcionou pra vocês ou não. Eu consegui engolir. Digam vocês aí. O episódio vai acabando, infelizmente, e a temporada tá acabando, infelizmente. Ou não totalmente, porque no pós-crédito o pessoal ia receber umas orientaçõezinhas dessa personagem aí. Ela é muito legal ainda, mas o negócio é, ela relembrando do que aconteceu naquele, vamos dizer, festival de final de ano, lá no início dessa parte, ou dessa temporada, chamem como quiserem. Bom, ela basicamente está dizendo que alguém permitiu que aqueles caras chegassem aí e fizessem toda aquela arruaça. Ou seja, tem traidores na torre aí. Seja tanto na parte, vamos dizer, mais básica da torre, ou os próprios Magia Vendors podem ser considerados traidores aí. E bom, ninguém está isento. E ela dá a esse pessoal novato aí, que, bom, realmente vai fazer a missão, o pessoal que já estava dentro é que são os traidores. Os novatos não. Mas ela dá a missão para eles de investigar quem é de verdade o traidor aí. E bom, com isso encerra a temporada. Ou mais ou menos, porque no finalzinho dá uma chamada para a próxima temporada. Aparentemente eu acho que eles já estavam, o pessoal da produção e tudo mais, já estava com mais um plano de fazer mais uma temporada. Tenho certeza que
isso já estava dentro dos planos. Eles fazerem mais uma temporada, até porque já tem material para eles fazerem mais uma temporada. Então, eu acho que realmente vai valer a pena. Mas não gostei. Infelizmente acabou o anime, pelo menos por hora. Por hora o anime está encerrado. E infelizmente eu vou entrar em depressão porque o anime acabou. Mas, felizmente, temos mais uma temporada por vir. E bom, indo para as minhas considerações, eu gostei dessa temporada. Infelizmente a animação decaiu. Em vários momentos ficou oscilando entre bom, um ok e algo mais abaixo da média. Mas, no geral, ainda conseguiu se manter bem. Não foi um desastre, longe disso, mas infelizmente ficou um pouquinho abaixo do que eu esperava. Mas ainda assim ficou bom. Conseguiu se manter, pelo menos isso. Conseguiu se manter. Já a parte da trilha sonora deu uns momentos aqui e ali. Mas ainda assim ficou ok. Ficou decente. Ficou decente. Junto com o resto da produção. E bom, para essa próxima parte, a próxima temporada, eu espero muito que tragam de volta o diretor da primeira parte, a primeira temporada. Se bem que ele está ocupado com provavelmente a próxima temporada de Chainsaw Man. Mas eu torço para que consigam trazer pelo menos ele um pouco mais para essa temporada, porque, cara, ele fez falta, definitivamente. E eu quero muito que tragam ele, ou que tragam outro diretor muito bom para fazer essa próxima parte, ou terceira temporada, ou terceira parte, chamem do que quiserem. Mas eu quero muito alguém melhor para essa temporada, porque fez um pouquinho de falta, não vou negar não. Mas bom, eu tô muito ansioso para a próxima parte, porque ela é bem legal. Eu já tô no atual do mangá, mas eu realmente espero que tragam alguém melhor, alguém mais capacitado, apesar de que esse aqui conseguiu se manter. Mas realmente eu espero que tragam. Mas bom, eu estou muito ansioso, aguardo ansiosamente para a próxima parte ou temporada. Quem não assistiu essa parte, assista, vale a pena. Também tem dublado aqui essa temporada. Então assistam, gente. Vocês vão no mínimo se divertir. Vocês vão se divertir, pelo menos vai entreter vocês. E bom, é isso, gente. Fico por aqui. Se gostarem do vídeo, deem um like, compartilhem e eu vejo vocês no próximo vídeo.